East of West. Eu esqueci de falar Gibifire. Hoje voltamos com mais um Gibifire de East of West, adentrando no volume número 3, publicado pela Devir. East of West, a Batalha do Apocalipse. A gente já cobriu em 3 programas 2 volumes. E agora, um detalhe, né? Nessa época que eles estavam lançando o volume 3, a Devir começou a reeditar as suas publicações. Então, hoje já não tem mais isso, mas naquela época eles estavam colocando os selos, né, de vezes 2 e vezes 3, o que acelerava algumas publicações, né? Desde então, o mercado brasileiro de quadrinhos tem se visto que é melhor você dar uma engorduchada na tua edição. Fica mais barato para o leitor, fica mais fácil para a editora. Então a Devir, não só a Devir, várias outras editoras começaram com isso, né? A própria Mitos fez isso, de duplicar os bonés italianos. E a Devir aqui nesse selo da Image também faz isso com o East of West, fazendo vezes 2. Então cada volume representa 2 dos volumes que a gente estava cobrindo antes. Mas eu não sei se isso vai representar uma mudança no nosso cronograma de abater aqui as edições, porque agora, minha gente, depois do volume 2, as coisas começam a tomar um passo muito rápido. Porque os conceitos já foram atualizados, os contextos já foram explanados, a gente já sabe todo mundo, já conhece todo mundo. E agora é mais pauleada, assim, é mais fogo na bala do que antes. Então talvez a edição e a resenha aqui do Gibify fique mais dinâmica junto com essa empurrada aqui de vezes 2 na duplicação. Mas vamos lá. Nos volumes anteriores a gente viu um princípio de guerra. E agora, a Xiaolian, que está puxando isso, chamou todas as nações para um conclave. Obviamente, ela quer manifestar os seus desejos de guerra contra quem fudeu ela. Então tem um conclave das nações, onde todo mundo vai se reunir, tipo uma convenção de Genebra, um G7 desse mundo apocalíptico. É legal que a gente vê os personagens que a gente já conhecia, a presidente da União, o John Freeman vai representando o reino, né, do seu pai. A presidente da União leva essa sua nova conselheira, que é a Doma, que é essa menininha meio gótica, que usa uma máscara de Robin, por assim ser. O Bay vai representando a República do Texas, junto com seus pistoleiros. O Chamberlain vai acompanhando o presidente e a Xiaolian vai representando ela mesma. O de novidade nesse conclave é os caras da Nação Perpétua. A Nação Perpétua, que é os caras indígenas, que representa a etnia dos indígenas. Aqui eles já chegam com um visual totalmente assim foda. Eles vestem um terno meio que retrô, só que os ornamentos deles remetem a tudo que é tecnologia. Tanto que o signo, assim, a emblemática de tecnologia, lembra muito as tecnologias que a gente já viu por aí. Por exemplo, tem um certo robô esférico que fica flutuando, que lembra muito a esfera que fica lá junto com o filho do Morty, né? Que fica ensinando ele as coisas lá. É tipo quase o mesmo robô. Então a gente já começa a bater assim, a gente fala, puta, todas essas tecnologias foda que a gente viu nesse universo é oriundo dos indígenas. Tanto que é muito quebra-paradigma, né? Porque o único indígenas nativos americanos que a gente tinha visto é o companheiro do Morty, que é um transmorfo, né? Se transforma em lobo, transforma em tudo quanto é animal. E o outro era aquele pai do lobo, né? Que era o escolhido lá dos Cavaleiros do Apocalipse, que invocava umas bestas do mundo espiritual. Então a gente sempre imaginou que, né, os nativos vão continuar com essa emblemática de xamãs. Mas não, os caras são
a Wakanda nativa americana. Muito foda, gente. Muito foda. Então o conclave começa, sem cerimônia. A Xiaolian já fala assim, tô inaugurando aqui, eu quero declarar guerra contra a União, porque esses pau no cu aí me fuderam e eu vou agora fuder com todo mundo. Chega a apontar dedo. Já tinha declarado guerra, mas daí uma bomba explode no meio do conclave. Quem explodiu foi um dos acompanhantes da União. A União fala assim, sua vagabunda, você tá matando os meus companheiros, então você vai morrer também. Mas a gente sabe ali que a Doma, que é essa conselheira da União, ela que plantou a bomba no cara ali mesmo. Então, né, foi uma bomba plantada pela própria União para puxar sua guerra. Gente, se a União é uma alegoria para os Estados Unidos de agora, que, né, a gente sabe que eles plantam muito das suas guerras, eles começam muito das suas guerras para ter um começo assim virtuoso, e vamos nos defender do malvado, né? O Jonathan Hickman aqui faz assim, né, a melhor alegoria possível, né, de um estado pau no cu que para conseguir sua guerra vai fazer de tudo, até mesmo matar os seus próprios. Mas quando a confusão cessa, o presidente da confederação também tá morto. O Chamberlain tá ali do lado dele e fala, só pau no cu, matou o nosso presidente. Nisso as coisas vão se aquecendo um pouco mais. E o xamã ali da Nação Perpétua, é bem legal. Quando explodiu, os três estão com um campo de força assim neles. Tipo, estamos aqui do nada. Só que um desses xamãs, ele usa a potência do campo de força dele para dar energia pro robô calcular quem que ia ganhar essa guerra. Nisso, o Bey, que desde o ataque lá, que ele foi declarado traidor, aquele xamã lá dos escolhidos está possuindo ele. É dito ainda isso, né? Que ele morreu, mas não morreu, né? O espírito dele vive, mas vive assombrando o Bey. E faz ele atirar na cabeça desse compatriota dele da Nação Perpétua, matando. Então a Nação Perpétua fala assim, pau no cu. É uma guerra que você queria, Xiaolian? Então a gente vai ter, porque a gente vai aqui agora declarar guerra à República do Texas. Então é uma guerra declarada, generalizada assim para todo lado. Só mais uma coisa, o Chamberlain foi quem matou o próprio presidente, né? Ele tinha seus desejos também e no meio da confusão envenenou o cara e falou que foi a Xiaolian. Então pau no cu do Chamberlain também, que tá com essa sede de poder, só que interna. Então é inimigo para todo lado, minha gente. Nisso, a gente vai também, né? A nação já declara a guerra pro Texas e já leva suas máquinas de destruição para tomar o Texas. Mas antes disso, eles destroem o armistício. O armistício com o Orion lá dentro, sabe? Que é assim, a gente tem a nossa própria religião. A religião de vocês fode tudo, então a gente vai acabar com esse símbolo que leva a tanto caos, né? E começa já destruindo o armistício. Então é a primeira nação que morre, que é destruída, né? É o armistício no centro de tudo. Voltando um pouco, lembra que a edição anterior ela termina com o xamã lá, né, que tá agora possuindo o Bey. Ele foi morto pelo texano Juiz Dredd lá, né? Nisso o Morty sai correndo atrás dele que nem um enfesado, assim, pau no cu, agora não sei onde tá meu filho. E eles têm tipo um duelo de cavaleiros, assim, o Morty até chega nele. Eles falam, agora a gente vai resolver com os nossos punhos. Muitos anos 90 isso, né? Assim, daí eles estão ali conversando, daí o pistoleiro fala, então você quer que eu ache alguém pra você? Eu tenho esse cachorro máquina que ele consegue achar o que você quiser pra ele. E daí eles se acertam nisso. Então o Morty vai atrás do pistoleiro que vai conseguir achar o filho dele pra ele farejando. Nisso, os Cavaleiros do Apocalipse também eles se perguntam se eles estão interpretando a mensagem corretamente. Eles falam, vamos matar o filho do Morty. Isso aí tá fudendo a gente, o Morty tá fudendo a gente. Vamos matar o filho dele logo e daí a gente fica mais de boazinha.
Nisso que eles vão atacar o Filho do Morte se revela um assassino do caralho. Ele já sabia do atentado que ia acontecer contra ele e meio que faz uma arapuca e chega a arrancar uma perna do Cavaleiro da Conquista e sai fora e destrói o seu cativeiro como se não fosse nada. Nisso, lembra aquele computador que eu falei que é muito igual ao da Nação Perpétua? Ele sai carregando esse computador meio que flutuando atrás dele, puxado por uma corda, né? Então a emblemática fica assim, ó, uma criança puxando um balão. Tanto que ele fala assim, ó, vou te dar um nome agora. Ele fala, você agora é o balão, né? E fica muito fofo. Para uma besta do apocalipse fica muito fofo. Nisso o computador fala assim, ó, a gente podia te dar um nome para você também, né? E para meio que deixar você com, né, um nome. Então você vai se chamar agora Babilônia. Então nisso também, né, o Morte perde o rastro do seu filho, porque o filho dele fugiu antes, né? O Babilônia. E o Morte fica assim meio que, puta merda, nada dá certo. E esse, minha gente, e a gente vê também que esse balão, ele meio que vai... A gente já tinha visto isso um pouco, mas aqui é explícito. Esse balão tá preparando o Babilônia para ser a besta do apocalipse. Por quê? Ele vai ensinando todas essas técnicas de batalha, técnicas de assassinato, ajuda ele a hackear computadores, mas assim, ele mostra o mundo como se fosse um mundo horrendo e ele precisa acabar com esse mundo. Tanto que a última cena desse ano 1, é o Babilônia andando num campo de girassóis, mas o balão põe na visão dele que é um mundo todo fodido, com caveira espalhada para todo o chão e bomba atômica explodindo em todos os lados. Então o computador está meio que programado para treinar o Babilônia a ser a besta do apocalipse, né? Com isso, a gente termina o famigerado ano 1. O Jonathan Hickman e o Nick Dragotta dividiram essas histórias em 3 anos. Cada uma com 12 edições. Agora eu esqueci, mas dá certinho para eles dividir entre 3 anos. Aí eu entendo que saiu um material extra lá fora, que são esses infográficos. Aqui a Devir conseguiu colocar esse material extra bem no meio da edição, né, onde termina esse ano 1. Primeiro, quem é assim, conhecido do Jonathan Hickman, né, ele assumiu os X-Men ultimamente, e um dos motivos de maior crítica do Jonathan Hickman foi os seus infográficos, páginas em branco, né? Muitos dessas pessoas não sabem que o Jonathan Hickman já faz isso desde aqui de East of West. É uma coisa muito clássica dele. Aliás, o infográfico de timeline que mostra a linha do tempo é idêntica à que ele usou no X-Men. Tinha lá das linhas da vida da Moira X, né? Aqui o infográfico é o mesmo, minha gente, para todas as nações, né? É legalzinho ver a história, né? A gente entende algumas coisinhas, por exemplo, lá na União da República Socialista da Shaolin, é sempre referido, os fazedores de viúva, os dragões, vocês estão comigo. A gente aprende nessa linha do tempo que eles eram dissidentes do Mao, né? Descendentes do Mao. Eram filhos que tentaram pegar o poder para si. E nisso o Mao II, né, unifica essas 3 linhas, que era a dele, a dos dragões e dos fazedores de viúva, em uma, né? O que gera essa república socialista que a Shaolin comanda agora. A gente aprende também que teve outra guerra civil entre a União e o Estado Confederado, e eles param a briga quando eles descobrem que a nação comercializava armas de destruição em massa
com os dois. Então eles davam um double deal under the table para as duas nações, né? Jogava sujo, né? O que os Estados Unidos faz muito bem até hoje, né? E no caso da Guerra Civil Americana, eu acho que quem fazia isso era a própria Inglaterra, se não me engano. Não, acho que a Inglaterra apoiava, né, os confederados e a França apoiou os republicanos, né? Mas diz muito, né, de como o Estado americano é burro em si. Muito legal esse infográfico. E também tem as folhas de... como é que fala isso aqui? Uma ficha catalográfica de cada nação. Então vai falando do poder militar, do poder econômico, estabilidade política, viabilidade a longo prazo, sabe? São coisas bem interessantes assim que a gente tinha que entender um pouco lendo a obra, né? Porque o Jonathan Hickman não é muito assim expositivo, pelo menos nessa obra aqui, ele não é muito expositivo, mas fica muito claro que a nação perpétua dos nativo-americanos e a República Socialista da Shaolin são os estados com maior poderio em tudo, assim. Eles têm maior estabilidade, maior poder militar, eles são os foda pra caralho. E o reino fica meio que não tem nada, ele só tem dinheiro. Eles são meio que o banco da parada. E tem também uma esclarecimento assim do oráculo, aquele ser que o Morty entrou lá, né, para trocar um olho por informação, né? É dito que ele é meio que uma entidade junto com os Cavaleiros do Apocalipse, assim. Só que ele é meio que antagônico ao Apocalipse, no mínimo intransigente em relação ao troço, tanto que é dito assim que os Cavaleiros do Apocalipse não suportavam mais a interferência dele, né? Então os Cavaleiros do Apocalipse queriam controlar, dirigir, né, esse universo como eles queriam para o Apocalipse, só que tinha um oráculo. O oráculo sabia o que estava acontecendo e podia contar para todo mundo, né? E se você tem um oráculo que sabe o futuro e sabe falar isso para todo mundo, né, fica muito difícil você controlar o restante, né? Então é por isso que eles arrancaram os olhos dela e prenderam naquela prisão. Então, muito legal. Então é assim que termina o ano 1. E na próxima a gente continua falando do ano 2, mas ainda cobrindo, né, o volume 3 que a Devir publica. Então a gente se vê lá. Falou!